Agora eu quero falar também, virando a página, rumo ao Rio de Janeiro, até porque a polícia fluminense fez uma análise das fichas criminais dos 122 mortos na Operação Contenção, já uma mega operação que entrou para os anais da história ao combate à bandidagem no Brasil, ela que completa um mês hoje. Qual foi a conclusão, David de Tarso? Bom, a análise foi feita que dos 122 mortos, apenas 17 não tinham ficha criminal. E desses 17, pelo menos 9 foram encontradas evidências por meio das redes sociais de que tinham ligação, sim, com o Comando Vermelho, como fotos com fardamento, fotos com fuzil, o que demonstra uma clara ligação com o crime organizado. E algumas pessoas até mesmo fazendo apologia por meio das redes sociais, Então demonstra que realmente a letalidade, que foi a maior já vista no nosso país, mas as pessoas tinham passagens pela polícia, a maioria por tráfico de drogas, pelo menos 1/3, e os outros 20% aí de homicídios, ou seja, de pessoas que mataram outras, muitas vezes com base em tortura no nosso país. Quando a gente mira apenas os dados, quando a gente mira apenas a recepção, principalmente dos moradores dessas comunidades, são os mais afetados por essa bandidagem diariamente, doutora Priscila Silveira? A gente vê o apoio maciço e que eles não aguentam mais viver nessa tormenta toda, Exatamente, Marinho. E é bom a gente lembrar que não importa, ou não importaria em regra o fato deles terem antecedentes, porque eles foram ali cumprir mandados de prisão. Independentemente de pessoas terem ou não antecedentes, se são recebidas a bala, a polícia pode, como bem colocou ali, como bem foi feito, na minha opinião até, reprimir essa injusta agressão. Claro que, como uma forma de justificar essas mortes, dizendo que as mortes aconteceram porque eles estavam ligados ao crime, ameniza, de alguma maneira, a população que fica contra, se é que exista essa população contra essa inserção que foi feita no Rio de Janeiro, porque a população, como você bem disse, não aguenta mais esse cenário criminoso. Então, independentemente de terem ou não uma seara criminosa, como bem colocou aqui o David, a polícia agiu dentro, na minha opinião, dentro dos ditames legais, dentro das regras do jogo, e a população não aguenta mais. E a gente espera, eu tenho certeza que eles também ali esperam, que outras operações aconteçam dentro da legalidade, dentro da esfera ali da dignidade da pessoa humana, e que receba conforme, porque a gente precisa parar o crime organizado. E muitas das vezes, essa paralisação deve ser com um choque mesmo, Marinho, porque a gente observa que só ir lá, cumprir um mandado, prende, solta, e eu não estou dizendo aqui nem de longe que deva matar as pessoas, tá? Porque o mundo está muito com falta de interpretação. Preso, às vezes você fala uma coisa, fala, nossa, ela quer que saia matando. Longe disso. Tem que ser cumprido dentro dos ditames legais, e se forem recebidos a bala, que seja possível que a polícia também assim o faça, que o Código Penal permite que isso assim seja. A esquerda nacional, tão incapaz de tecer uma crítica um pouquinho mais dura em relação aos bandidos, Jesse Peixoto, ela fala tanto no conceito de lugar de fala, Quem realmente sofre determinadas dores tem mais moral para poder cobrar, criticar ou reivindicar os efeitos de determinadas dores. Portanto, para mim esse debate quase que partiu para uma conclusão quando a gente viu que algo se aproximando de 80% dos moradores dessas comunidades chancelaram, aprovaram e recepcionaram bem esse movimento, o que mostra o nível que a coisa chegou, Eles estão mais dispostos a terem todo esse caos no entorno deles, se for para poder amenizar um pouco o sofrimento, do que permanecer do jeito que está. Mas eles vivem nesse caos, Eles vivem numa realidade de sequestro dos direitos sociais e políticos deles por grupos que são essas organizações criminosas. Eles são vítimas todos os dias. E eles não lidam com isso com normalidade. Eles gostariam que o Estado tivesse presente, e essas pesquisas mostram bem isso. Ninguém quer ser refém, ninguém gosta ali do seu sequestrador. E esta é a condição com quem eles vivem. Então imaginem que você está no meio de um sequestro e a polícia chega para te libertar, para te soltar, para te permitir. Então, obviamente, isso é bem visto e bem recebido. Agora, o que a gente precisa desenhar? Uma política pública nacional que tenha diálogo dos variados setores com a situação dos presos, dos crimes, do que vem acontecendo. Muito se fala aí do SUS da segurança. SUS da segurança nada, a gente precisa de uma base de segurança compartilhada, porque essa base de dados ainda não existe. Então a gente não está falando sobre coordenação geral de polícias militares, etc. Nós estamos falando sobre o mais simples, que é o compartilhamento de dados. E vou além, André, essa matéria fala sobre a situação de 1/3 já ter ali passagem
já ter sido preso. 23 homicidas, né? Então, a gente não sabe ainda quais dados foram checados, né? Porque no Brasil, essa lógica do sistema criminal, você precisa checar nas mais variadas frentes, nas mais variados estados. Então, talvez seja um número até maior.